Inicie o sonhador YouTube Coração Vermelho. 5 significados espirituais de ver um arco-íris. O arco-íris está entre os fenômenos naturais mais gloriosos e maravilhosos da Terra. Quando vemos ficamos maravilhados com a sua beleza, e muitas pessoas também podem experimentar sentimentos profundos de espiritualidade. O que o arco-íris significou para várias culturas ao redor do mundo ao longo dos tempos? E quais são os significados espirituais se você vir um? Nesta postagem, responderemos a essas perguntas e muito mais à medida que discutimos tudo o que você precisa saber sobre o simbolismo e o significado do arco-íris. O que o arco-íris significa para nós na vida? Significados espirituais. Antes de vermos o que o arco-íris simboliza de acordo com as várias culturas ao redor do mundo, vamos falar sobre o que as pessoas pensam quando veem um arco-íris e a que o associam. Os arco-íris ocorrem quando a luz é refletida, refratada e dispersa em gotículas de água transportadas pelo ar, o que resulta na divisão da luz em um espectro visível. Eles são mais comumente vistos depois da chuva, então o aparecimento de um arco-íris brilhante e colorido após o mau tempo é frequentemente associado à ideia de sentimentos de alegria após um período sombrio e à sensação de que algo bom sempre seguirá os tempos sombrios. Depois de formados, os arco-íris duram pouco tempo, e essa qualidade efêmera, juntamente com a sensação de admiração e mistério que inspiram, sempre foram associadas à magia e ao mundo espiritual. Os arco-íris também são uma fonte de admiração para as crianças, e as crianças adoram desenhá-los ou pintá-los, por isso, como adultos, quando vemos um arco-íris, ele nos lembra dos dias inocentes e despreocupados da nossa infância. Por fim, como não costumamos ver arco-íris com tanta frequência, sua beleza vibrante sempre parece muito bem-vinda, trazendo sentimentos positivos e uma sensação de que a boa sorte está a caminho. Significados espirituais do arco-íris em várias culturas. Sendo um fenômeno natural que existe desde muito antes dos antepassados humanos descerem das árvores, o arco-íris é familiar às pessoas de todo o mundo desde o início dos tempos. Até há relativamente pouco tempo, as pessoas não sabiam como se formavam os arco-íris, por isso o maravilhoso arco de cores brilhantes na luz teria parecido mágico ou mesmo divino. Por esta razão, não é de admirar que os arco-íris tenham aparecido nas crenças e mitologias de uma ampla gama de culturas, por isso vamos dar uma olhada em alguns deles agora. Nativos americanos. Segundo os Navajo, o arco-íris era uma serpente mágica que apenas bravos guerreiros podiam montar, mas para aqueles que fossem dignos, os levaria ao mundo espiritual, onde receberiam orientação divina. Os Cherokee, por outro lado, acreditavam que eram a bainha do casaco do sol. Crenças celtas. As ideias irlandesas sobre o arco-íris estão entre as mais conhecidas. De acordo com as crenças tradicionais, um arco-íris mostra onde um duende enterrou um pote de ouro. Porém, como o efeito óptico de um arco-íris nunca permite chegar ao fim, ninguém consegue encontrá-lo. De acordo com outra tradição celta, pensava-se que o arco do arco-íris se assemelhava à barriga de uma mulher grávida, por isso o arco-íris também era um símbolo de fertilidade. Na verdade, chegou-se a pensar que uma gravidez teria mais probabilidades de ser bem-sucedida se o bebê fosse concebido sob um arco-íris. Mitologia viking. Para os vikings, o arco-íris era considerado um caminho entre Midgard, o reino dos homens, e Asgard, o reino dos deuses. O caminho era chamado de Bifrost, e os guerreiros vikings mortos em batalha percorreriam o caminho até Valhalla, o salão dourado de Odin. Grécia Antiga. Na Grécia Antiga, o arco-íris era associado à deusa Íris. Ela era a personificação do arco-íris e servia como mensageira dos deuses. Ela geralmente era retratada como um arco-íris ou como uma linda mulher com asas. Japão. Assim como os vikings, os japoneses acreditavam que o arco-íris era a ponte para o céu. No mito da criação japonês, os criadores masculino e feminino do mundo desceram à terra no arco-íris e criaram a terra a partir do caos dos oceanos. China. Os arco-íris também aparecem na mitologia chinesa. De acordo com uma história, os arco-íris foram causados pela deusa Nuva, a deusa criadora, que remendou o céu com 5 pedras coloridas depois que ele foi destruído em uma grande batalha entre seres divinos. De acordo com outro mito, o arco-íris era um dragão de 2 cabeças que transportava mensagens do mundo físico para o mundo espiritual. Primeiro, a mensagem foi passada da terra para uma cabeça. Então foi retransmitido para a segunda cabeça antes de finalmente alcançar o reino espiritual. Aborígenes australianos. A serpente arco-íris é um motivo comum encontrado na arte aborígene australiana e geralmente é vista como um deus criador.
Este Deus é visto como o doador da vida, mas também como um destruidor quando irritado. Os detalhes do mito variam entre os vários grupos aborígenes, mas geralmente é associado à água e às suas qualidades vitais. Crença cristã. Em Gênesis, Deus envia um arco-íris a Noé como sinal de que ele e todos os animais podem sair da arca e que Deus promete nunca mais submergir a terra a outro grande dilúvio. Por esta razão, simboliza a aliança de Deus com o homem, bem como a sua grande misericórdia e perdão. Crença hindu. Na crença hindu, o arco-íris é visto como o arco divino de Indra, o deus do trovão e da guerra. Crença budista. No budismo, o arco-íris é o segundo estado de iluminação mais elevado que deve ser alcançado antes que se possa alcançar o nirvana. Neste estado de meditação, toda a matéria se transforma em pura luz. Crença árabe pré-islâmica. Semelhante ao simbolismo hindu do arco-íris, no mundo árabe pré-islâmico, pensava-se que o arco-íris representava um arco divino. Culturas centro-americanas. Segundo os maias, o arco-íris era a coroa usada pelo deus Ixchel, uma deusa onça associada à chuva e à obstetrícia. No entanto, de acordo com algumas outras crenças mesoamericanas, os arco-íris eram considerados maus presságios e, quando apareciam, as pessoas escondiam seus filhos. A Karen de Mianmar. Como em algumas culturas da América Central, os Karen de Mianmar e das áreas vizinhas também acreditam que os arco-íris são maus presságios. Eles são considerados demônios que comem crianças, então as crianças ficam escondidas quando alguém aparece. Bulgária. De acordo com uma antiga crença búlgara, as pessoas que passam por um arco-íris mudam de sexo, o que presumivelmente era considerado algo a evitar. Isto é um tanto irônico quando consideramos o simbolismo moderno do arco-íris e o que ele passou a representar. Significados espirituais do arco-íris moderno. Até hoje, o arco-íris continuou a ser usado como símbolo, então vamos dar uma olhada no que ele representa agora. África do Sul, a nação arco-íris. Após a abolição do apartheid, a África do Sul tornou-se conhecida como a nação arco-íris, um termo de unidade cunhado pelo arcebispo Desmond Tutu para representar os diversos povos que se autodenominam sul-africanos. O símbolo do movimento LGBT. Talvez o uso mais proeminente do arco-íris hoje seja pela comunidade LGBT+, como símbolo de unidade e inclusão. As cores do arco-íris representam a diversidade LGBT e a aceitação de todas as pessoas, independentemente da sua orientação sexual. O uso da bandeira do arco-íris começou em São Francisco como símbolo do orgulho gay, e a versão original tinha 8 cores, cada uma representando um significado espiritual específico. Eles eram os seguintes: sexo rosa quente, vida vermelha, cura laranja, luz solar amarela, natureza verde, magia e arte turquesa, serenidade índigo, espírito violeta. Desde que o design original apareceu no final da década de 1970, muitas outras variações também foram utilizadas. Símbolo de esperança durante a pandemia cobiçosa. Mais recentemente, o arco-íris tem sido usado como símbolo de esperança durante a pandemia cobiçosa. A partir da Itália, começou a aparecer nas vitrines, muitas vezes acompanhado de mensagens positivas de que no final tudo vai dar certo. Este foi um importante sinal de encorajamento para as crianças verem enquanto estavam trancadas dentro de casa durante os confinamentos. O arco-íris é uma escolha adequada de símbolo para isso, pois representa alegria e cores brilhantes enquanto o sol brilha após um período de escuridão. Significados espirituais de ver um arco-íris. O arco-íris teve um simbolismo profundo para muitas pessoas, tanto nas sociedades antigas como nas de hoje. Mas o que significa ver um arco-íris? Ver um arco-íris pode ter muitas interpretações, mas quase sempre são positivas. Se você vir um arco-íris, procure dentro de si mesmo, talvez por meio da meditação ou do pensamento profundo. Considere o que você estava pensando quando viu o arco-íris, bem como quaisquer problemas ou dúvidas que você tem em sua vida no momento. Dessa forma, confiando na sua intuição, você poderá descobrir que mensagem ver um arco-íris tem para você. Aqui estão alguns dos significados comuns que ver um arco-íris pode ter. 1. Boas notícias ou boa sorte. Em muitas culturas, o arco-íris é visto como um sinal de boa sorte ou de que boas notícias estão a caminho, e se você vir uma, esta pode ser a explicação mais simples. É comum ter uma sensação edificante ao ver um arco-íris, e muitas pessoas acreditam que se você ver um, algo bom está para acontecer.
Isso ecoa a história irlandesa sobre duendes e potes de ouro, que embora seja improvável que signifique que você encontrará literalmente um pote de moedas. 2. Espero que algo de bom aconteça. Depois de uma tempestade escura, muitas vezes aparecem arco-íris e, quando isso acontece, pode trazer uma mensagem de esperança. Algo em sua vida está fazendo você se sentir triste ou desesperado? Você sente que os tempos ruins nunca vão acabar? Se você se sente assim e depois vê um arco-íris aparecer, pode ser uma mensagem de que você não deve perder as esperanças, porque os bons tempos voltarão tão certamente quanto o sol sempre segue a chuva. 3. Um novo começo. Uma mensagem semelhante poderia ser sobre um novo começo em sua vida. Isso pode significar que uma nova fase em sua vida está prestes a começar, e que você deve abordá-la com uma perspectiva positiva para garantir que aproveitará ao máximo a oportunidade. Por outro lado, pode significar que você precisa ser proativo ao dar o primeiro passo para trazer mudanças à sua vida. Existe algo que você sabe que quer fazer, mas hesita em fazê-lo porque não sabe como vai acabar? Então considere o arco-íris como um sinal positivo e tenha confiança nas mudanças que deseja fazer. 4. Paz. Os arco-íris são vistos como sinais de paz, então ver um pode significar que é hora de trazer mais paz e tranquilidade para a sua vida. Há alguém com quem você brigou? Ou você está envolvido em uma briga familiar? Então, ver um arco-íris pode significar que chegou a hora de fazer as pazes, já que a vida é curta demais para guardar rancor. 5. Hora de refletir sobre o lado espiritual da vida. Com sua natureza etérea e mística, os arco-íris também estão intimamente associados ao mundo espiritual, e ver um pode ser uma mensagem do outro lado para você de que você está negligenciando assuntos espirituais para se concentrar demais nas coisas materiais. Você está reservando tempo suficiente para exploração e desenvolvimento espiritual? Se você vir um arco-íris, pode ser um lembrete de que este é um lado da sua vida que precisa de mais atenção, pois todos precisamos equilibrar o espiritual e o material para desfrutar de uma existência feliz e plena. Uma bela vista e um sinal de boas-vindas. Os arco-íris têm sido vistos como um presságio quase universalmente positivo por pessoas de todo o mundo, por isso não são apenas bonitos de ver, mas também são um sinal bem-vindo de paz, boa sorte e novos começos. Se você vir um arco-íris, reflita profundamente sobre o significado e pesquise dentro de você e, ao permitir que sua intuição o guie, o significado do que o arco-íris significa para você será revelado.